Olá pessoal, estou de volta mais uma vez. Eu postei um vídeo para vocês mostrando como preparar o torresmo para o tropeiro, né? Com várias dicas, várias maneiras para fazer com que ele fique bem torradinho, bem crocante e não ressecado. E hoje eu vou mostrar para vocês como fazer o tropeiro, que também tem várias dicas, inclusive como cozinhar o feijão, né? E como vocês sabem, tem várias maneiras de fazer o tropeiro. Eu já postei um vídeo de receita de tropeiro e hoje eu vou fazer um outro com várias dicas, com vários outros ingredientes e que eu tenho certeza que vocês vão gostar, tá? Então nós vamos começar a nossa receita agora. Então, pessoal, nós vamos começar a fazer a nossa receita do tropeiro no fogão, mostrando para vocês como cozinhar o feijão, tá? Eu tenho aqui na panela grande, tá? Se vocês tiverem uma panela de pressão grande, dê preferência para ela. Então, por quê? Porque o feijão, ele tem que ter espaço para cozinhar e não ficar muito amontoado, porque ele não pode ficar bem cozido. Ele tem que ficar um pouquinho durinho, tá? Porque aí o tropeiro vai ficar bem soltinho, não vai ficar aquele tropeiro grudado, tá? Então tem que ser uma panela grande de preferência. No caso aqui, eu coloquei 2,5 litros de água, vou acender o fogo e vou colocar o feijão já lavado, tá? Estou usando aqui umas 600 gramas, um pouco mais de meio quilo de feijão, tá? Para 2,5 litros, porque ele tem que ficar mais durinho e não pode ficar com pouca água, que senão ele vai cozinhar demais. E vou colocar aqui um pouquinho de colorau, que eu já mostrei para vocês que isso aqui faz com que o nosso feijão fica bem vermelhinho, tá? Vou pôr mais um pouquinho. E agora eu vou tampar e deixar, depois que levantar a fervura, pessoal, eu vou olhar, com 5 minutos eu vou olhar, porque às vezes a gente compra o feijão e ele é muito novinho, aí ele cozinha bem rápido. Então vocês têm que ficar atentos nesse detalhe, tá? Porque se ele ficar muito cozido, não dá para fazer o tropeiro, viu? Então, se vocês tiverem condição de comprar, vamos dizer assim, um feijão mais velho, dê preferência, porque aí ele não desmancha na hora do cozimento. E aqui eu tenho 300 gramas de linguiça, que eu vou dar uma ferventada nela, caprichada, bem ferventada, viu, pessoal? Para facilitar na hora que a gente for fritar e também para, vamos dizer assim, para dar uma limpeza nela, tá bom? Eu sempre fervento linguiça antes de fritar. Então, assim que tiver fervida a linguiça e o nosso feijão cozido, eu volto com vocês. Então, pessoal, o feijão ainda não levantou fervura, mas a linguiça já ferventou, eu já piquei, tá vendo? Ó, ficou desse jeito, ela está pré-cozida. E agora nós vamos fritar um pouco de bacon. Eu não tinha bacon picado em cubinhos, só em fatia, que eu congelo. Eu compro o bacon em pedaço e congelo, né? E eu não tinha nenhum congelado picado em cubinhos. Então eu vou fazer em fatias mesmo. Piquei grosseiramente aqui os bacons. Então vamos começar fritando os bacons aqui. Deixar que ele fique bem fritinho. E assim em seguida eu vou fritar a linguiça.
tá? Enquanto isso, o feijão já tá quase pegando fervura. Então, vamos aguardar que o bacon frita aqui agora. Então, pessoal, nosso feijão já levantou fervura. Vou deixar 5 minutos e o nosso bacon já tá frito. Então, já vou tirar o bacon aqui pra gente colocar a linguiça. Vou tirar um pouquinho do óleo, que tá muito. Tirei um pouquinho que tava muito, porque a linguiça tem que fritar devagar. Então, por isso que eu não gosto de pôr muito óleo. Porque agora nós vamos deixar que ela frite no prato e de vez em quando nós vamos pingar um pouquinho de água para que elas fiquem bem macias, tá? Não vamos deixar que ela fique ressecada, não. E deixar tampada também. Então, pessoal, já desliguei o feijão. Vou esperar que a pressão dele diminua para ver se ele está na consistência que a gente precisa. Enquanto isso, a nossa linguiça está fritando aqui, ó. Já dei uma mexidinha nela, ela já está começando a dourar. Então, eu vou pingar um pouquinho de água para ela fritar e cozinhar ao mesmo tempo, tá? Vamos lá. Então, pessoal, deixei o feijão depois que ele pegou fervura, 5 minutos. E o que aconteceu? Olha isso, ficou bem cozido. Então, não dá para fazer o nosso tropeiro. Então, eu vou aproveitar a água que eu cozinhei o feijão, vendo, ó, a mesma água. Vou colocar outro feijão. Vou colocar outro feijão. É igual eu falei para vocês, o feijão é muito novo. Então, ele cozinha muito rápido. Então, vou colocar agora outro feijão para cozinhar e vou deixar apenas 2 minutos assim que pegar fervura, tá? E vamos aguardar para que ele fique na textura ideal que nós precisamos, tá? Então, é onde eu falei para vocês, a gente tem que encontrar um feijão mais velho para ficar um tropeiro melhor. Como o meu é muito novo, então não deu certo. Vou deixar 2 minutos apenas, assim que pegar fervura. Enquanto isso, nós vamos continuando aqui a fritar nossa linguiça, tá? Ela já pegou mais uma douradinha aqui. Vou pingar mais um pouquinho de água para ela cozinhar mais um pouquinho, tá? Vamos aguardar enquanto ela frita e o nosso feijão cozinhar novamente. Então, pessoal, nossa linguiça já tá fritinha, massinha, vendo? Nosso feijão também já levantou fervura ali. E agora nós vamos aguardar um minutinho e vamos verificar se ele está na textura que a gente precisa. Então, pessoal, vamos ver agora se o nosso feijão está na textura que precisamos. Ó, vendo? Ó, mesmo assim, ele já ficou bem cozido, tá vendo? Ele realmente está muito novo e realmente fica mais difícil pra gente conseguir cozinhar pouco, tá vendo? Mas mesmo assim, ainda tá na textura boa pra gente fazer o nosso tropeiro, tá? Agora eu vou deixar que ele esfrie um pouquinho, porque aí ele vai pegar um pouco de textura, mais ainda, tá? Pra gente misturar com os outros ingredientes, então aí ele pega uma textura ideal
para nós misturarmos. Vou deixar esfriar um pouquinho, eu volto já já com vocês, tá bom? Então, pessoal, vamos concluir a nossa receita. Vou colocar aqui na panela agora um pouquinho do óleo que nós fritamos o bacon e a linguiça. Pra gente fritar a cebola e um pouquinho de colorau, tá? Vamos colocar aqui. Talvez não vai ser suficiente para fazer o que nós precisamos, o óleo, mas vamos esperar um pouquinho. Eu vou colocar aqui um pouquinho de colorau para dar uma corzinha no nosso tropeiro e na farinha também que nós vamos colocar. Vou colocar aqui também um pouco de tempero caseiro. Deixar que frite um pouquinho o colorau. E aqui eu vou colocar 2 cebolas médias, ou pode ser também uma cebola grande, porque geralmente eu gosto de comprar cebola média. Então eu vou colocar 2, e mesmo porque eu gosto muito de cebola, mas se vocês não gostarem de cebola ou não gostar de tanta cebola, pode colocar menos um pouquinho, tá? Não tem que ser necessariamente essa quantidade que eu coloquei aqui não. O óleo tá pouco, então eu vou colocar mais um pouquinho aqui. Vamos deixar que a cebola fique bem fritinha, tá, pessoal? A cebola já diminuiu bastante, que ela já murchou. Agora eu vou colocar aqui um pouquinho de salsinha. Tô colocando salsinha desidratada, pessoal, mas pode ser a salsinha fresca também, viu? Como eu gosto bastante, vou colocar mais um pouco. E aqui agora nós vamos colocar o feijão. Ele já esfriou, já está na textura que a gente precisa. Ele não pode ser cozidinho, porque senão ele não, na hora da gente misturar aqui, igual eu estou misturando aqui, ele desmancha todinho. E vai ficar, no final do tropeiro, ele vai ficar todo grudento com a farinha, né? E vai desmanchar. Então ele não pode ser bem cozidinho, tá? Às vezes a gente compra um tropeiro e o pessoal fala assim, nossa, mas o feijão tá cru. Não, não é que o feijão tá cru. Ele precisa de ficar mais durinho mesmo para ficar um tropeiro bem gostoso e não ficar aquele angu. E aqui, pelo tanto de feijão que eu coloquei aqui, ainda está pouco o nosso óleo. Vou colocar mais um pouco, porque não pode ficar um tropeiro seco, tá, pessoal? Aqui agora eu já vou colocar linguiça também. Vou colocar o torresmo, que é aquele que eu falei para vocês e mostrei o vídeo, como preparar o torresmo para o tropeiro. Então, esse aqui é o torresmo. Então, aqui agora nós vamos colocar aqui agora, pessoal, a farinha. Tem que ser farinha torrada, viu, pessoal? Não pode ser farinha crua, porque senão o tropeiro fica muito grudento. Ele não fica soltinho. Então aqui agora nós vamos misturar a farinha aos poucos. Para não ter muita farinha também. Essa colher é muito ruim para mexer. Ela não tem firmeza, então eu prefiro essa daqui.
O pessoal fica me criticando que eu uso essa colher, porque fala, usa de madeira, de pau, colher de pau, ou então a de silicone, mas elas não têm a mesma firmeza que essa tem. Então já acostumei com essa e é difícil. Mas vou evitar não fazer muito barulho, que é isso que eles reclamam. Então, ó, vocês verem que ele já tá bem soltinho, tá vendo? Vou desligar o fogo, que não precisa mais do fogo. Vou provar aqui para ver se o tempero tá bom. Falta um pouquinho de tempero. Então, eu vou colocar sal temperado, que eu já mostrei para vocês no meu vídeo como fazer, tá? Que na verdade é só o sal e alho que tem aqui. Fica bem soltinho quando o feijão tá na textura ideal, ó. E aqui agora, para concluir, pessoal, eu fritei aqui 6 ovos, tá vendo? Vamos misturar aqui. E esses ovos podem ser cozidos, viu, pessoal? Não precisa de ser fritos, não, tá? E agora, o mais interessante, a couve, pessoal. A couve picada bem fininha. Pode ser a quantidade que vocês quiserem, muito ou pouco. Fica à vontade aí de vocês. Esse aqui é um outro modo de fazer o tropeiro com couve. Fica muito saboroso, não precisa refogar. É só misturar aqui com o tropeiro ainda quente. E fica essa beleza aqui, ó. Para quem gosta dela refogada, pode colocar refogada. E se quiser colocar, mesmo que seja crua, mais quantidade também, pode colocar. A quantidade de todos os ingredientes aí fica a gosto de vocês, tá? Então, pessoal, olha só que maravilha esse tropeiro. Saboroso, bonito. Com certeza vocês vão gostar. Agora eu vou colocar aqui no prato para fazer uma apresentação bonita para vocês. E agora a gente coloca um pouquinho de bacon em cima, picado fininho, ou poderia ser também em cubinhos, né? Colocar aqui também, pessoal, as pelinhas que a gente fritou, que eu mostrei pra vocês como que frita para ela ficar bem sequinha, ó, bem torradinha, só para enfeitar o prato. Então, pessoal, esse é o outro jeito de fazer tropeiro que eu falei para vocês. Espero que vocês tenham gostado da minha receita. Dá uma curtida lá no meu canal, se inscrevam, ativa o sininho e até uma próxima receita.